As testemunhas de Jeová acreditam em Jesus? Veja o que eles respondem no jw.org. Vocês acreditam em Jesus? Sim, nós acreditamos em Jesus, que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Temos fé de que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar sua vida humana perfeita para nos resgatar. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam a vida eterna. Também acreditamos que Jesus já está governando como Rei do reino celestial de Deus, que em breve trará paz à terra inteira. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse: O Pai é maior do que eu. João 14, 28. Por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui é o que está dito no jw.org. Agora vamos ver o seguinte. Mas qual é a crença realmente sobre Jesus ter começado o seu reino celestial? O que é ensinado atualmente pela Sociedade Torre de Vigia? Vamos observar o que é dito aqui na revista Sentinela, edição fácil de ler, de janeiro de 2014. É dito o seguinte: em 1914, Jesus Cristo foi coroado no céu, ou seja, ele se tornou o rei do reino de Deus. A profecia, no capítulo 6 de Revelação, fala que Jesus está montado num cavalo branco. Depois que se tornou rei, Jesus logo começou a cavalgar para derrotar o mundo de Satanás. Então aqui está dito que Jesus começou a reinar em 1914. Diz mais, na profecia sobre os últimos dias do mundo de Satanás, Jesus diz: Esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Mateus 24, 33 a 35. Entendemos que esta geração mencionada por Jesus inclui dois grupos de ungidos. O primeiro grupo já existia em 1914 e entendeu que Cristo começou a governar como rei naquele ano. Os cristãos desse grupo foram ungidos pelo Espírito Santo em 1914 ou antes disso. Então veja bem, só aqui já tem uma grande mentira. Porque, na realidade, eles não entenderam que Cristo começou a reinar como rei em 1914. Isso é uma grande mentira. Porque até o ano 1930, eles ensinavam que Jesus tinha começado a reinar em 1878. Essa é que é a verdade. Até 1930, era ensinado pela Torre de Vigia que Jesus tinha começado a reinar em 1878. Eles diziam que Jesus tinha voltado invisível em 1874, tinha começado a reinar em 1878 e tinha acontecido a ressurreição também em 1878. Então só nos anos 30, a partir de 1930, é que eles mudaram a data do reinado de Cristo de 1878 para 1914. Essa que é a verdade. Outra coisa, a base para se chegar a 1914 não tem fundamento na Bíblia. Qual é a base deles? A base é Daniel capítulo 4, que fala de 7 tempos. Em quem se cumpriu aqueles 7 tempos? Leia o capítulo todo de Daniel e você vai entender que se cumpriu em Nabucodonosor. Não tem nada a ver com a entronização de Cristo no céu. Ali está falando de 7 tempos, 7 anos, e não de 2.520 anos. Outra coisa que é errado no ensino é que eles tomam como base a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E eles dizem que Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 607 a.C., quando na realidade a destruição ocorreu em 587, uma diferença de 20 anos. Então só aí já mostra a falsidade da interpretação da Torre de Vigia. Agora, quanto a dizer que o Pai é maior do que eu, é claro que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Jesus é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele disse: o Pai é maior do que eu. Agora vejamos. A Bíblia diz que quando Jesus veio à Terra, ele se tornou um pouco menor do que os anjos. Quer dizer,
Na terra, como homem, Jesus se tornou até menor que os anjos. Então, é claro que o Pai era maior do que ele. Mas quando Jesus ressuscitou, que voltou ao seu estado anterior, ele então voltou a ter a mesma igualdade do Pai, a mesma forma do Pai. Porque em Filipenses 2, 7 e 8, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, como homem, Jesus se humilhou, se tornou menor que os anjos. Mas quando ele ressuscitou, Jesus então se tornou na semelhança do Pai. Hebreus 2,9 também diz: observamos a Jesus que havia sido feito um pouco menor que os anjos. Então note, por isso que Jesus disse: o Pai é maior do que eu, porque Jesus, como homem, se tornou até menor do que os anjos. Viu? Então, veja bem. Inclusive, Jesus, como homem, se sujeitava até ao seu pai e à sua mãe, Maria. Então, veja bem. A explicação lógica é que Jesus Cristo é igual ao Pai na sua divindade, porque é da mesma natureza do Pai. Jesus é da mesma natureza do Pai. Então é por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? Então veja, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Porém, lembremos-nos também que ele jamais disse: o Pai é melhor do que eu. Melhor é um termo de comparação entre naturezas ou características e atributos. Veja Hebreus 1, verso 4. Enquanto maior, como no contexto de João 14, é um termo de comparação relacionado com a posição. Então Jesus, como homem, se tornou menor do que o Pai. Essa é que é a realidade. É claro que a Bíblia não diz que Jesus é o Pai. A Bíblia diz que Jesus é o Filho, Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Agora, a Bíblia diz também que Jesus é poderoso, ou todo-poderoso. Inclusive, quando ele recitou, ele mesmo disse: todo poder recebi no céu e na terra. Ele recebeu do Pai todo o poder. Então, o que muitas testemunhas de Jeová não sabem é que, na realidade, esse atributo de ser todo-poderoso significa ser capaz de fazer todas as coisas. Então, Jesus deu autoridade, ou o Pai deu autoridade ao seu Filho Jesus a fazer tudo. Inclusive, a própria Bíblia diz que todas as coisas que existem foram feitas através de Jesus. Então, o Pai concedeu ao seu Filho todo o poder para realizar qualquer obra. Jesus também é chamado de Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso, capaz de fazer todas as coisas, um atributo da deidade, é também aplicado ao glorificado Jesus Cristo. Inclusive, o livro Mistério Consumado, na página 15, edição de 1917, declara com relação a Jesus o seguinte: e somente a partir de então, da sua ressurreição, que ele poderia ser chamado o Todo-Poderoso. Então, como homem, Jesus ele estava limitado, porque ele se esvaziou da sua divindade. Mas quando ele ressuscitou, ele recebeu do Pai todo o poder. Então, esse livro aqui que foi escrito pela Torre de Vigia admite que após a ressurreição Jesus foi chamado de Todo-Poderoso. Agora veja, seria Jesus inferior a Jeová por ser chamado de poderoso? Porque lá em Isaías Jesus é chamado de Deus poderoso. Então não, pois um capítulo à frente, Jeová é chamado igualmente de poderoso, conforme Isaías 10, verso 20, 21, 22 e Jeremias 32, 18. E em Jó, ele é chamado 31 vezes de Todo-Poderoso, mas às vezes apenas de poderoso. Veja Jó 9, 19, veja o Salmo 24, verso 8. Mesmo no Novo Testamento, acontece isso. Veja Lucas 1, 49. Então, esse atributo todo-poderoso é aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é que é a realidade.